Sobre política agora, o presidente estadual do União Brasil, José Agripino Maia, voltou a defender publicamente que o partido rompa de vez com o governo Lula, entregando os ministérios que ocupa e também reforçando a postura de oposição. Hoje, o União Brasil, ele comanda as pastas das comunicações, do turismo e da integração e do desenvolvimento regional. Mas, segundo o ex-senador José Agripino, os ministros indicados não representam, de fato, a legenda. Pois é, isso que foi dito por José Agripino desde sempre. Ele nunca disse que o União Brasil fazia parte do governo, vocês vão lembrar. Ele sempre falou que o União Brasil, as indicações foram extremamente pessoais, estritamente pessoais. Não tem nada relacionado à indicação de bancada. O que a gente sabe que não é verdade, até porque as substituições que aconteceram de ministros do União Brasil foram por outros indicados pelo próprio União Brasil. Então, nesse momento, o ex-senador José Agripino, ele tenta desvincular a imagem do União Brasil, do partido, do governo do PT, devido ao desgaste político que tem sofrido. Então ele já está com vistas a 2026. E um agravante, no caso, corrobora com o que está querendo José Agripino. O PP está bem mais oposição do que o União Brasil, e eles estão na federação para 2026. Então, se tiver essa ambiguidade de posicionamento dos dois partidos durante o pleito de 2026, não até lá, mas pelo menos até as proximidades, pode confundir o eleitorado, pode diminuir e esvaziar o discurso tanto do União Brasil quanto do PP. Então, o José Agripino ele está corretíssimo quando fala que o União Brasil ou sai, eu ia falar uma gíria aqui norte-grandense, mas não vou. Ou sai ou fica de uma vez. Desocupa. Ou desocupa. Olha, minha gente, essa declaração do ex-senador potiguar José Agripino, que comanda a legenda aqui no Rio Grande do Norte, ela acontece no terceiro ano do governo Lula. Né? O partido é governo, está dando sustentação ao governo desde o primeiro dia. Mas ele deu essa declaração nesse terceiro ano, quase na metade do terceiro ano do governo Lula. E disse mais, ele disse que precisamos, palavras do senador, precisamos ser oposição de verdade. Segundo ele, esse alinhamento só fortalece o partido nacionalmente. Eu queria fazer duas leituras a respeito dessa declaração. Júlio, hoje o que menos importa para uma legenda, a gente vem acompanhando esse movimento no Brasil, é a ocupação de cargos no primeiro escalão. Os cargos do primeiro escalão, eles perderam muito a força, a força de uma legenda. Por quê? Porque hoje o que está pesando mesmo para um partido é a força que ele tem para conseguir aí a liberação dessas emendas, é a força que ele tem para negociar com o governo a liberação desses recursos. Nós estamos assistindo hoje um Brasil, uma classe política dependente de emendas parlamentares impositivas. Então, você ocupar um ministério hoje fica até em segundo plano, em detrimento aí a força que você tem nessa outra área, que são os recursos de emendas parlamentares. Isso sim dá força aos partidos, isso faz os partidos se aproximarem de suas bases. É por isso que a gente está assistindo aí o governo sofrer algumas derrotas. Por quê? Porque as emendas no governo Lula, elas deixaram de ser liberadas naquele ritmo que os parlamentares queriam. Então, o senador José Agripino faz essa observação, faz essa defesa, né, do partido desocupar aí o espaço, né? Vamos desocupar o lugar aí para ser oposição de verdade. Mas ele precisa se fortalecer também ao lado de outros partidos do Centrão, como é o caso do próprio PP, não é, Júlio Pinheiro, que é comandado hoje pelo senador Ciro Nogueira, e também a gente ver esse movimento dentro de outras legendas que fortalecem esse grupo, porque sozinho o União Brasil não teria forças aí de reivindicar espaços dentro e recursos dentro do governo federal. Pois é, interessante essa sua fala, Virgínia, com relação às emendas, porque a imprensa hoje já traz que no primeiro semestre das levas de emendas de 2025, o presidente Lula priorizou exatamente o Centrão, que no caso seria o PSD e União Brasil, e o próprio PT. Foram os que mais tiveram ganho aí de emendas. E a gente espera uma nova leva de emendas muito maior depois das derrotas que tiveram no Congresso, né? O governo ontem houve a liberação de alguns recursos aí que estavam represados, né? E houve uma movimentação também no Supremo Tribunal Federal, que é outro impasse, desde que o ministro Dino está aí acompanhando a liberação daquelas emendas PIX e questionando aí a liberação desse dinheiro, né? Desse recurso. Ontem o ministro chegou a pedir um parecer do Tribunal de Contas da União para atender um pedido do governo para liberar
as chamadas emendas PIX. Acorda-se de uma forma tal que o próprio governo está interferindo junto às decisões do Supremo Tribunal Federal. Há muito tempo. E não somente nas decisões, parece que estão fazendo um bate-bola. E com relação à liberação das emendas, logo depois dessas derrotas, isso pode estar diretamente ligado, né? As derrotas podem ter sido porque as emendas não foram liberadas antes, ou vice-versa, mas hoje em dia tem tanta emenda impositiva que até o poder de barganha do governo federal diminuiu. Eu sempre vou achar um absurdo um projeto não ser aprovado pelo seu conteúdo, e sim porque eu não recebi Alice Viana, esse é o país. Alice... É o país de Alice. Alice no País das Maravilhas, né? Pois é, mas é a verdade, Alice, é revoltante mesmo. A gente, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, a gente se revolta em ver, né, os recursos públicos, os recursos do contribuinte brasileiro sendo negociados no toma lá da cá. O pior, Alice, me desculpa até me prolongar, mas o pior não é nem a gente saber disso, é a turma não ter nem vergonha de dizer que é por isso mesmo. Exatamente, é verdade. Porque a galera faz, não, é porque não tá recebendo, a gente não vai votar não. Meu Deus do céu. Olha, 8h26. Repita. 8h26. Vamos falar sobre São João.